Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 22 de agosto de 2025, e nosso amigo, o embaixador Chas Freeman, está de volta conosco. Bem-vindo de volta, embaixador. Feliz em estar com você, Nima. Deixe-me começar, embaixador, com as duas reuniões. Uma entre o governo Trump, digamos, os Estados Unidos e a Rússia, e depois os Estados Unidos junto com os europeus e Zelensky. Como o senhor percebeu o contraste, se é que houve algum, entre as duas reuniões? Bem, as duas reuniões foram muito diferentes. Obviamente, o encontro em Anchorage foi entre soberanos iguais. Vladimir Putin foi recebido como tal. Muitas pessoas no Ocidente reclamaram que isso lhe devolveu a dignidade que ele havia perdido. Ops, desculpe. Sem problema, embaixador. Isso acontece. Não, isso é absurdo. De qualquer forma, isso é só alguém tentando me vender alguma coisa. Isso que os acontece todos, Berchan. Então, me desculpe por isso. De qualquer forma, a reunião em Anchorage foi entre iguais. Muitas pessoas no Ocidente reclamaram sobre Donald Trump reconhecer Vladimir Putin como um igual. A reunião na Casa Branca com os 7 líderes europeus foi, na verdade, o oposto. Era um grupo de estados vassalos se encontrando com seu grande líder, algo que lembra a era da União Soviética com seus estados satélites do leste europeu. E muitos notaram isso. Foi um sinal de que os europeus realmente querem que os Estados Unidos continuem sendo seu protetor na Europa. Eles querem continuar lutando essa guerra. Eles querem que os Estados Unidos estejam com eles enquanto fazem isso. Eles não têm interesse em fazer a paz com a Rússia. O que eles discutiram foram garantias de segurança. E nessas discussões, eles abordaram isso puramente em termos militares, o que é totalmente inaceitável para os russos. Na prática, parece que não aprenderam nada com o início da guerra em 2022, quando a Rússia mostrou que estava disposta a ir à guerra para impedir a presença de forças hostis na Ucrânia e a perpetuação de uma relação hostil entre a Ucrânia e ela mesma. Portanto, essas são reuniões muito diferentes. O que elas tinham em comum era muita gente falando de forma muito vaga, sem acordos reais sobre nada, pessoas falando sem se entenderem. E vemos isso com o que aconteceu desde então. Acho que a principal questão seria: qual era o objetivo principal daquela reunião? Eles queriam entender qual é a posição da Rússia. Eles queriam fazer um acordo maior, uma grande estratégia em relação à Rússia. Do que se tratava tudo aquilo? Bem, eu acho que a reunião, se você está falando da reunião entre Trump e Putin, foi uma manobra muito complicada. Por um lado, Trump realmente quer sair dessa guerra. Ele transferiu de forma muito inteligente a responsabilidade pela guerra para os europeus. Então, se houver armas americanas que chegarem à Ucrânia, elas virão dos europeus, que as pagam. Agora, o Sr. Trump pode afirmar: olha, eu não parei o envio de armas. A Ucrânia perdeu a guerra. Não foi culpa minha. Eu não fiz nada. Não parei a cooperação de inteligência, não parei de fornecer armas. Mas os europeus é que falharam em deter os russos no campo de batalha na Ucrânia. Então ele criou as condições para evitar qualquer culpa interna pelo que realmente está acontecendo, que é a Ucrânia perdendo a guerra. E isso faz parte do contexto. A segunda parte é que ele realmente quer encontrar uma saída, mas tem uma ideia bastante peculiar, uma ideia americana peculiar, de que é possível resolver as coisas no topo, que personalidades podem se sobrepor aos interesses nacionais. E, portanto, ele pensa, bem, se eu puder me encontrar com Vladimir Putin, podemos resolver as coisas entre nós. Ele não fez nenhuma preparação para isso. E, claro, esse não é o caso.
Existem questões sérias em jogo que exigem uma negociação cuidadosa. Nenhuma preparação desse tipo foi feita para aquela cúpula. O mesmo problema agora afeta a reunião proposta entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Between Vladimir Putin and Volodymyr Zelensky. It is true, Trump did persuade Vladimir Putin. É verdade, Trump realmente persuadiu Vladimir Putin que não estava disposto a se encontrar com Zelensky, de que ele deveria fazê-lo, e também colocou Zelensky em uma posição em que ele precisa se encontrar com Putin. Então, em algum momento, eles vão se encontrar. Mas é óbvio que eles não podem se reunir sem muita preparação para o encontro. E já ouvimos Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, deixar claro que não pode haver uma reunião nesse nível entre Zelensky e Putin até que o quadro para o encontro, os parâmetros básicos para um acordo tenham sido definidos. Isso é prática diplomática normal. O fato de isso parecer surpreender muitas pessoas só mostra o quanto esquecemos de como se faz diplomacia. Você acha que Donald Trump e sua equipe entendem a posição dos russos? Porque, como você mencionou, acho que está se referindo à entrevista que Lavrov deu à NBC News, ele estava simplesmente descrevendo as coisas óbvias sobre as quais os russos vêm falando nos últimos 3 anos. Mas e quanto à compreensão por parte do governo Trump? Bem, a única pessoa que realmente conta, aparentemente, no governo Trump é Donald Trump. Ele não tem uma equipe de verdade para ajudá-lo. Ele tem um gabinete e assistentes principais que têm medo de dizer qualquer coisa que ele não queira ouvir. Então eu diria, no entanto, que essa foi uma reunião importante, pois agora ele tem uma compreensão melhor, embora ainda imperfeita, da posição russa. Ele entende que falar sobre um cessar-fogo na ausência de um arcabouço para um cessar-fogo que leve à paz não faz sentido e não vai acontecer. E, portanto, ele mudou sua posição de exigir um cessar-fogo para falar sobre a necessidade de uma paz abrangente. Ele claramente não entende a questão das garantias de segurança. E aqui quero fazer um ponto. Antes de falar sobre garantias de segurança, você deve definir o que está sendo garantido. Os russos estão perfeitamente dispostos a garantir a neutralidade e a independência da Ucrânia. Eles não estão dispostos a garantir a continuidade da hostilidade da Ucrânia em relação a eles ou a presença em solo ucraniano de tropas estrangeiras de uma aliança contra eles. Então, se a questão é, e outro ponto importante é, as garantias de segurança também devem incluir a Rússia, porque esta guerra começou porque os russos se sentiram ameaçados pela proposta de expansão da OTAN para a Ucrânia, e pelo fato de que durante 8 anos a OTAN vinha treinando ucranianos para lutar contra a Rússia. E de fato, na véspera da guerra, não estou falando da guerra civil na Ucrânia, mas da invasão russa, na véspera da invasão russa, as forças ucranianas estavam concentradas contra as repúblicas de língua russa que surgiram no Donbass depois que a Ucrânia insistiu em proibir o uso da língua russa para fins oficiais ou para a educação. Então, ele entendeu que precisam haver garantias de segurança, mas não acho que ele tenha entendido o que isso significa. Quem deve oferecê-las e quem deve recebê-las. Então, o que estamos discutindo aqui, pelo menos na mente russa, é algo parecido com o Tratado de Estado Austríaco de 1955, no qual os direitos das minorias na Áustria foram garantidos. A Áustria tornou-se um Estado independente, e todos, as 4 partes que concordaram com o tratado, ou seja, a União Soviética, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, entenderam que a Áustria seria neutra e garantiram essa neutralidade. Portanto, o que a Rússia busca é uma garantia de neutralidade e independência da Ucrânia, assim como os direitos dos falantes de russo na Ucrânia. Não acho que tenha havido qualquer mudança na posição russa desde dezembro de 2021, ou talvez junho de 2024, quando eles expuseram sua posição.
Se o Sr. Trump entende tudo isso ou não, é uma questão em aberto. Parece que agora ele entende parte disso, enquanto antes não entendia nada. Aqui está o que Donald Trump postou, embaixador. Ele diz que é muito difícil, se não impossível, vencer uma guerra sem atacar o país do invasor. É como um grande time esportivo que tem uma defesa fantástica, mas não tem permissão para jogar no ataque. Não há chance de vencer. É assim com a Ucrânia e a Rússia. O Joe Biden, corrupto e extremamente incompetente, não deixou a Ucrânia revidar, apenas defender. Acho que todo mundo está confuso com esse tipo de hipocrisia. Não sei se podemos chamar isso de hipocrisia. De alguma forma, ele está tentando jogar um jogo com os russos. Qual é a sua compreensão sobre isso? Ele está jogando com o público americano. Ele sabe que a Ucrânia está perdendo a guerra. Ele quer colocar a culpa disso no Biden, não nele mesmo. Como eu disse antes, é disso que se trata essa história de transferir a responsabilidade para os europeus. Ele está fugindo da responsabilidade por algo que vai acontecer durante o mandato dele. Essa é uma manobra muito típica do Trump. E já vimos que quando ele não consegue realizar algo, ele tenta criar a ilusão de que conseguiu. E é isso que está acontecendo aqui. Ele está tentando criar a ilusão de que está fazendo a paz. No entanto, ele abriu a porta para um processo de paz. Mas está claro que vai levar um bom tempo até que essa porta seja realmente aberta. Como Sergei Lavrov disse, não pode haver um encontro entre Putin e Zelensky até que o terreno tenha sido preparado para que tal reunião possa alcançar algum resultado. Não faz sentido colocar os dois em um ringue de boxe, como Trump parece imaginar, e deixá-los se enfrentar. Isso não é melhor do que o que está acontecendo no campo de batalha. Portanto, na ausência de diplomacia, na ausência de uma preparação cuidadosa para reuniões de cúpula e negociações entre as partes envolvidas, não haverá paz. E se não houver paz, a Rússia continuará avançando. As defesas ucranianas estão desmoronando enquanto falamos. E a perspectiva para a Ucrânia é sombria. Portanto, se estivéssemos realmente preocupados com a Ucrânia, estaríamos respondendo aos 69% dos ucranianos que agora acreditam que é necessário um acordo de paz negociado. Não estaríamos incentivando, como os europeus estão fazendo, os ucranianos a lutar até o último ucraniano. Já estamos quase chegando ao último ucraniano. Não sei se você viu, mas houve um ataque hacker russo ao Ministério da Defesa da Ucrânia, que aparentemente revelou que as baixas ucranianas, ou seja, mortos em combate ou desertores do exército, somam 1 milhão de pessoas. Quando você olha esses números, sua primeira reação é: isso não pode ser verdade. Mas quando você faz as contas, é muito plausível. E os materiais do Ministério da Defesa da Ucrânia parecem autênticos. Então a Ucrânia sacrificou um número enorme de vidas e pessoas para servir ao propósito ocidental de enfraquecer e isolar a Rússia. E há muito pouca evidência de que o Ocidente se importou de fato com os ucranianos nesse processo. Eles foram usados. Então, está na hora de acabar com isso. O Sr. Trump, a seu crédito, parece reconhecer isso. Mas ele quer tratar a situação como uma transação imobiliária. Deixe-me trocar meu arranha-céu pelo seu arranha-céu, e você ainda pode incluir uma rodoviária enquanto está nisso. Não é assim que funcionam as relações internacionais. E além disso, elas não funcionam como eventos esportivos. Você sabe, eventos esportivos têm regras, têm árbitros. Aqui vale tudo. E por isso, o Sr. Trump está em um dilema. Ele está em uma situação complicada. Ele não consegue realizar o que deseja com a equipe e a abordagem que adota, mas para seu crédito ele abriu a porta para que algo aconteça se tivermos as pessoas certas. Aqui quero destacar também uma carta muito eloquente do ex-vice-secretário de Estado e ex-chefe da CIA,
Bill Burns, dirigida a servidores civis descartados, pessoas cuja expertise é desesperadamente necessária, mas que não estão mais no governo como resultado dos ataques ridículos do Doge e dos cortes absurdos na força de trabalho feitos pela administração Trump. Aparentemente, não há um único especialista em Rússia na equipe do Conselho de Segurança Nacional. Aqueles do Departamento de Estado parecem ter saído. Assim, os Estados Unidos estão deliberadamente descartando a própria expertise que nos tornou uma grande potência eficaz. E o Sr. Trump fica encarregado de lidar com tudo isso só, hein? É impressionante ver Marco Rubio sendo o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, sem exercer nenhuma das funções. Não, ele não faz nenhum desses trabalhos. Ele parece estar focado agora em intimidar a Venezuela com uma armada de cruzadores classe Aegis e 4.000 soldados, e por aí vai. É a mesma velha abordagem de mudança de regime na Venezuela que tem falhado consistentemente há décadas. Então, sabe, se a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar resultados diferentes, é isso aí. Parece, embaixador, que Donald Trump, no fundo, acredita que vamos supor que os europeus queiram continuar o conflito. Eles não vão fazer isso. Eles não vão enviar suas tropas para a Ucrânia. Ele realmente acredita nisso? Porque, pela forma como ele fala com os europeus, me parece que sim. Acho que ele está tentando animar os europeus. Basicamente, ele disse a eles, vejam, o que ele fez em Anchorage foi basicamente dizer aos europeus, eu não quero essa guerra, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu até vendo armas para vocês conduzirem a guerra, mas nós não vamos participar dela. E agora ele está dizendo, bem, talvez possamos fazer algum tipo de zona de exclusão aérea ou sobrevoo da Ucrânia em apoio a alguma coisa. Mas o fato é que está absolutamente claro que os russos não vão tropas da OTAN na Ucrânia. E eles passaram 3 anos e meio provando isso. Então tudo isso é um absurdo, e é resultado do Ocidente acreditando na própria propaganda. Ainda vemos pessoas dizendo que a Ucrânia pode vencer. Como? Como a Ucrânia pode vencer? Ela tem efetivo suficiente para vencer. A Ucrânia já recebeu muitas armas. Tem sido muito corajosa no campo de batalha. Tem sido muito inventiva e inovadora. É preciso admirar os ucranianos por sua coragem e por sua capacidade de se adaptar às novas condições de guerra. Eles corresponderam ao desafio. Mas mesmo que você não aceite aqueles números vazados do Ministério da Defesa da Ucrânia, eles pagaram um preço horrível em termos do número de homens e mulheres que morreram nessa luta. Embaixador, parece que ao observar o conflito na Ucrânia e a forma como os europeus reagiram, eles ficaram tão desesperados após a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin. Eu não sei qual foi o motivo. Eles realmente sentem que os Estados Unidos querem deixar a Europa e deixá-los lidar com seus problemas sozinhos? Acho que eles realmente temem isso. Na prática, como você e eu já discutimos antes, por 80 anos eles não precisaram tomar decisões. Sabe, eles tinham um protetor. Não precisavam gastar muito com defesa. Claro, eles gastam uma quantia considerável com defesa, mas o fato é que não enfrentavam nenhum perigo real sozinhos. Eles também não enfrentam nenhum perigo sozinhos agora. Quero dizer, não há absolutamente nenhuma indicação de que os russos queiram ou possam avançar além da Ucrânia. E não acho que os russos queiram retomar os 3 estados bálticos. Então, sugerir algum tipo de ameaça existencial da Rússia à Europa Ocidental não é muito convincente, para dizer o mínimo. Na verdade, é bastante ridículo. Por outro lado, do ponto de vista russo, uma presença da OTAN na Ucrânia, seja com a Ucrânia como parte da OTAN,
ou quase parte da OTAN, mas não totalmente, algo parecido com o que estava sendo preparado entre 2014 e 2022, um enorme exército armado e treinado pela OTAN voltado contra a Rússia, é algo existencial para os russos, e é por isso que eles foram à guerra. Então, há uma simetria aqui em termos do que chamo de equilíbrio de fervor. Fervor é a intensidade com que você está comprometido com uma causa. O equilíbrio de fervor é o motivo pelo qual um homem pequeno pode derrotar um homem grande em um bar, se o homem grande der em cima da esposa do homem pequeno, porque ele se importa mais com o resultado. Ele está disposto a suportar mais sofrimento. É por isso que o Vietnã do Norte venceu no Vietnã. É por isso que o Talibã venceu no Afeganistão. A guerra não é um equilíbrio de tecnologia, decidido por quem tem as melhores aeronaves, ou os melhores mísseis, ou seja lá o que for. No fim das contas, ela é decidida por seres humanos e pelo quanto estão dispostos a sacrificar para alcançar resultados. Os russos mostraram que estão absolutamente determinados. Não adianta apresentar propostas que serão automaticamente rejeitadas por eles. E, de fato, ridicularizadas por eles. Porque isso só mostra que você não estudou a posição deles, não os ouviu, não pensou de forma realista sobre o que está acontecendo, está se iludindo e não vai alcançar os resultados que deseja. Se você quer obter resultados realistas, precisa ser realista. O que está acontecendo é que há muita conversa corajosa na Europa Ocidental por parte de pessoas que conseguiram se convencer a ter medo da Rússia e que estão desesperadas para manter os Estados Unidos na Europa para lidar com a Rússia. Mas os Estados Unidos não são necessários para lidar com a Rússia. O que é necessário é uma paz em que a Rússia não se sinta ameaçada e, portanto, não tenha desculpa para agir, e em que os europeus ocidentais não se sintam ameaçados, e em que a posição da Ucrânia como um Estado independente e neutro, como a Áustria, ou nesse caso, a Suíça, seja garantida. A Suíça foi garantida em 1820 pelos europeus como um Estado independente e neutro. A Bélgica tinha garantias diplomáticas. Claro, os alemães violaram isso em 2 ocasiões. Mas ainda assim, o fato é que pensar em garantias de segurança apenas em termos militares é propor algo que não pode funcionar. Tem que haver uma estrutura política. Até agora, os europeus e os Estados Unidos, aliás, não apresentaram nenhuma estrutura política plausível. Os russos querem conversar sobre isso. E aparentemente, eles afirmam que o Sr. Trump concordou que conversaria sobre o assunto. Muitas pessoas duvidam que Vladimir Putin tenha realmente conseguido chegar a esse ponto. Mas você não pode fugir das questões principais, que são eliminar a ameaça percebida da Ucrânia para a Rússia, garantir os direitos dos falantes de russo na Ucrânia ou nas áreas da Ucrânia que não foram tomadas pela Rússia, e presumivelmente também garantir os direitos dos falantes de húngaro, romeno, polonês, eslovaco e assim por diante. E encontrar uma maneira de encaixar um Estado neutro, de buffer, chamado Ucrânia, em uma arquitetura de segurança europeia mais ampla, assim como Suíça, Áustria e Bélgica se encaixaram em vários momentos em uma arquitetura de segurança europeia. A Bélgica, é claro, agora faz parte da OTAN, não é mais neutra. Mas foi assim que começou. Começou como um Estado neutro e independente, destinado a ser um buffer entre os Estados alemães e os franceses. A única razão, embaixador, que me vem à mente, ao tentar entender o que está acontecendo com a realidade, com a mentalidade dos europeus, para compreender essa política de continuidade do conflito na Ucrânia, é que eles de alguma forma acreditam que se a guerra continuar e o exército ucraniano enfraquecer, a Rússia consideraria avançar para a parte ocidental da Ucrânia, o que seria uma armadilha para os russos. Não vemos isso vindo dos russos. Não vemos ninguém na Rússia falando sobre isso. O que o senhor acha disso? Eles realmente acreditam que podem convencer a Rússia a entrar na parte ocidental da Ucrânia?
Russia to go to the western part of Ukraine? No, I think the Russians have a very relevant experience. Não, eu acho que os russos têm uma experiência muito relevante no passado recente, que é o Afeganistão. Eles entraram no Afeganistão. Curiosamente, se você ler os relatos sobre a presença deles no Afeganistão, verá que eles estavam tentando fazer praticamente as mesmas coisas que o Ocidente tentou fazer quando entrou no Afeganistão por 20 anos desperdiçados. Ou seja, aumentar os direitos das mulheres, educar as pessoas, construir infraestrutura, modernizar a economia e dar ao Afeganistão um governo nacional, em vez do tipo de coalizão de grupos étnicos que constituía o país. Eles fracassaram, assim como os Estados Unidos e a OTAN fracassaram no Afeganistão. Mas o fracasso deles foi muito consequente, porque teve muito a ver com a queda da União Soviética. It had a great deal to do with bringing down the Soviet Union. Now, they don't want to repeat that experience. They know very well. Agora, eles não querem repetir essa experiência. Eles sabem muito bem o quão desagradáveis, hostis e contrários à Rússia são as pessoas na Ucrânia Ocidental. Afinal, a Ucrânia Ocidental, que basicamente foi dada à Ucrânia por Stalin no final da Segunda Guerra Mundial, estamos falando de um estado que foi criado por Lenin e expandido por Stalin. E estamos falando de um estado que tem como herói nacional Stepan Bandera, um colaborador e participante com a SS alemã, cujo grupo na Ucrânia foi responsável pela morte de 150 mil poloneses e 250 mil judeus. Então, quando os russos falam sobre desnazificação, podemos até rir disso, mas não deveríamos. We may laugh at that, but we shouldn't. There really is an issue of continuity. Existe realmente uma questão de continuidade com a presença nazista alemã e pessoas de mentalidade semelhante, fascistas dos anos 1930 e 1940, que agora basicamente controlam a região. Volodymyr Zelensky foi eleito com uma campanha de paz. Ele se candidatou com uma plataforma de paz, aceitação dos acordos de Minsk, ou seja, autonomia para os 2 oblasts de Donbass dentro da Ucrânia. Em 6 semanas ele voltou atrás em tudo. Por quê? Porque foi ameaçado. Ele não conseguiu resistir à pressão, tanto dos ucranianos ocidentais quanto do MI6 e dos Estados Unidos, da CIA. Então não acho que os russos queiram qualquer envolvimento com a Ucrânia Ocidental. E eu gostaria de ver alguma evidência de que eles querem. I'd like to see some evidence that they do. I think there's still a lot of questions eu acho que ainda há muitas dúvidas sobre o que realmente significava aquela coluna que avançou em direção a Kiev, se era para tomar Kiev, caso em que a força era claramente inadequada, ou se era uma distração para atrair as tropas ucranianas que estavam posicionadas contra Donetsk e Luhansk, tirá-las daquela frente e forçá-las a se redistribuir, aliviando a pressão sobre os falantes de russo no leste. Eu não sei qual é a resposta para isso, mas acho que é uma questão em aberto. E acho que já passou da hora de lidarmos com essa questão de forma realista, em vez de atribuir objetivos aos russos. Devemos ouvir o que os russos disseram e estão dizendo. E vamos perceber, se fizermos isso, que eles têm sido muito, muito consistentes, mesmo que nós tenhamos mudado de posição várias vezes. Tivemos o ministro das Relações Exteriores da China indo à Índia para conversar com Modi, o que Modi descreveu como muito positivo, e a forma como eles estão tentando resolver os problemas entre as duas nações. Tudo gira em torno do desfecho do conflito na Ucrânia, não é? Bem, trata-se nesse caso do presidente Trump, de forma muito imprudente, impor uma tarifa de 50% à Índia em um ato hostil que foi interpretado dessa forma pelos indianos. Minha primeira missão no serviço exterior, no serviço diplomático dos Estados Unidos, foi na Índia. Isso foi em meados até o final da década de 1960. Mesmo naquela época, tentávamos persuadir os indianos a se alinharem conosco contra a União Soviética. Os indianos sempre exigiram o não alinhamento. Eles não querem fazer parte das disputas de outras pessoas, e isso não mudou. Mas o que acabou de mudar é que os Estados Unidos, que eles consideravam um amigo, revelaram-se um adversário, se não um inimigo. E, portanto, vemos todos os desdobramentos que temos acompanhado.
all of the developments that we've seen. That is India cutting closer to Russia, India, Isso é a Índia se aproximando da Rússia, China, a Índia tentando melhorar suas relações com a China, da qual tem muito a ganhar. E um dos desenvolvimentos mais despercebidos, mas importantes nesse relacionamento, é um aparente acordo para demarcar a linha de controle no Himalaia. O problema que os dois lados têm tido é o desacordo sobre onde essa linha está. É uma fronteira de fato, mas não é uma fronteira sobre a qual eles concordam. Agora, parece que eles vão tentar chegar a um acordo sobre onde está a fronteira. Isso é um passo para, em última análise, resolver esse problema geopoliticamente. Enquanto isso, a China deixou muito claro que ofereceu à Índia um nível de cooperação econômica que os Estados Unidos agora estão retendo. Portanto, esse é um movimento geopoliticamente imprudente da administração Trump. Não acho que será facilmente reparado. Não acho que os indianos vão esquecer o que os Estados Unidos acabaram de ameaçá-los. what the United States just threatened them with. I think we have to understand the position. Acho que precisamos entender a posição da Índia, porque, não sei se você viu o Scott Bessent falando sobre a importação de petróleo russo, de 1% para 41%, e a Índia tem muito em jogo nisso. E eles não podem ignorar a Rússia. É simplesmente impossível para eles fazerem isso. Well, no, they've had a long-standing strategic cooperation. Bem, não, eles têm uma cooperação estratégica de longa data com a Rússia. Eles realmente precisam de petróleo. A ideia de que os Estados Unidos podem, junto com o Ocidente, impor um embargo unilateral ao petróleo russo é comprovadamente falsa. Quero dizer, já existe um embargo há 3 anos e meio. Tudo que isso fez foi desviar o comércio e gerar um alto nível de contrabando, e assim por diante. Também temos a ironia de que os chineses são, na verdade, maiores importadores de petróleo russo do que os indianos. E ainda assim não estão sujeitos a essas tarifas punitivas, o que do ponto de vista indiano é realmente um insulto adicional. Acho que o Sr. Bessent demonstra uma alarmante falta de compreensão sobre comércio internacional e relações internacionais. Of international trade and international relations, and he talks the way he did. And I would note that E ele fala do jeito que falou. in the Trump cabinet, E eu destacaria que, sabe, ele não é o único no gabinete do Trump com pouco entendimento dessas questões e uma tendência a falar sem pensar. Howard Lutnick, o secretário de Comércio, basicamente disse aos chineses que só iríamos vender semicondutores inferiores para a IA deles. Como resultado, o governo central da China disse que não queria nossos semicondutores inferiores. Isso se refere ao H20 da NVIDIA. São unidades de processamento gráfico, GPUs, que são essenciais para a IA, mas os chineses estão se esforçando muito para desenvolver sua própria autossuficiência nesse aspecto, e nós apenas os empurramos ainda mais nessa direção. self-sufficiency. Você se pergunta qual é o objetivo disso. Them further in that direction. You wonder what the point of this is. I think the only option that the United States has, if they can, Acho que a única opção que os Estados Unidos têm, se conseguirem, se de alguma forma tudo que estão tentando obter com a Rússia não funcionar, a única opção que tem é ir atrás da Índia. Veja o que disse o conselheiro de comércio de Trump, Navarro. Ele afirma que é um absurdo a Índia precisar comprar petróleo russo e que o caminho para a paz na Ucrânia passa por Nova Delhi. Ele alega que a Índia não quer reconhecer seu papel no conflito na Ucrânia. Tarifas adicionais sobre a Índia por comprar petróleo russo entram em vigor em 27 de agosto. Como você mencionou, parece que a China é grande demais para eles enfrentarem, como J.D. Vance mencionou na semana passada. A única opção que eles têm é a Índia, e pela forma como estão falando sobre a Índia, parece que querem nos sacrificar por causa do conflito na Ucrânia. Então, por que deveríamos considerar um relacionamento melhor com os Estados Unidos? Why should we consider a better relationship with the United States? Well, don't forget, you're sitting in Brazil, I believe. And Bem, não se esqueça, você está no Brasil, acredito, e seu presidente e seu país têm sido alvo do mesmo tipo de intimidação, no seu caso, sobre assuntos internos, o status do seu judiciário, sua capacidade de tomar decisões, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, pelo que entendo, está tentando se refugiar na Argentina.
Não dá para explicar essas coisas de forma racional e não acho que Peter Navarro tenha qualquer credibilidade como conselheiro de comércio, mesmo ocupando esse cargo. Ou seja, o autor de um livro chamado Morte pela China claramente tem uma posição política, mas economicamente suas teorias não funcionaram. Economically, his theories have not worked. There's no evidence they will. So the whole thing, I mean, Não há evidências de que isso vá acontecer. Então tudo isso, quer dizer, todo o argumento dele era que se você impusesse tarifas, as pessoas correriam para investir nos Estados Unidos e a indústria seria reconstruída nos Estados Unidos. Não aconteceu. Não aconteceu. Então não vai acontecer. E eu também gostaria de observar que hoje é sexta-feira, 22 de agosto, como você mencionou. O presidente do Federal Reserve, Powell, fez um discurso em Jackson Hole, em Wyoming, para um encontro internacional de bancos centrais e basicamente disse, bem, quero deixar em aberto a questão de se vamos ou não baixar as taxas de juros, porque pode não haver necessidade de fazer isso. Por quê? Porque temos uma combinação de inflação crescente e um mercado de trabalho em contração. Essa é a definição de estagflação. Ele não usou essa palavra, mas é exatamente isso. Crescimento mais lento e inflação mais rápida. E ele disse basicamente que o mercado de trabalho em contração compensa a inflação. Bem, talvez isso faça sentido em termos macroeconômicos, mas não para o americano comum que precisa ir ao supermercado ou consertar o carro quando os preços estão subindo e há menos empregos. Então isso é muito interessante. Gostaria de saber como o Sr. Navarro explica isso. So I wonder how Mr. Navarro explains that. But since you mentioned Brazil and India, I think Mas já que você mencionou o Brasil e a Índia, acho que esses são dois países importantes para a política externa dos Estados Unidos. Mas quando se trata de política externa, o que significa a palavra desastre? Até que ponto eles podem considerar isso um desastre? Porque estamos chegando a um ponto em que ninguém confiaria neles, considerando a forma como falam sobre o Brasil, a Índia. China não é um bom ator, a Rússia é o inimigo, e no Oriente Médio, a não entrega ajude os Estados Unidos. Well, don't forget that the Kingdom of Lesotho. Bem, não se esqueça de que o Reino do Lesoto, que é um reino montanhoso completamente cercado pelo Estado Livre de Orange na África do Sul e possui a única cavalaria montanhosa efetiva do mundo, a cavalo, um país pequeno e maravilhoso, está sujeito a tarifas punitivas. Por quê? Veja, basicamente a Suíça foi atacada pelo governo Trump. Isso é racional? Não, não é racional. Quais são as consequências disso? What are the consequences of it? The consequences are that the United States. As consequências são que os Estados Unidos, que tinham uma reputação internacional bastante boa por serem competentes, sérios e por cumprirem sua palavra, mais ou menos agora têm uma reputação de serem descuidados, imprecisos, incompetentes e de não cumprirem o que prometem. Então um dia o presidente Trump diz, bem, vamos impor uma tarifa enorme, vamos sancionar a Rússia com 100% disso ou daquilo. Depois, após Anchorage, ele diz, bem, isso já não faz mais sentido. Então um dia ele está a favor, no outro está contra. Ninguém consegue entender qual é a taxa da tarifa, porque ela pode mudar como a pressão barométrica, e você não sabe o que vai ser. Então isso é incompetente. E isso, voltando à questão da Ucrânia, para mim é o principal obstáculo à paz. Acho que há uma possibilidade de paz se abordarmos as questões que Vladimir Putin chama de questões de raiz, de forma inteligente. Podemos criar um quadro político que reduza a ameaça percebida pela Rússia vinda do Ocidente e reduza a ameaça percebida pelo Ocidente vinda da Rússia. Podemos voltar à neutralidade que a Ucrânia professou em sua independência, razão pela qual Moscou reconheceu a Ucrânia como um Estado independente e neutro. Foi somente quando essa neutralidade foi comprometida pela OTAN e pela ambição americana que essas dificuldades surgiram.
Quero dizer, quando você começa a falar, como as pessoas fizeram logo após o golpe de 2014 em Kiev, sobre tomar Sebastopol, a base naval russa na Crimeia há 200 anos, para a OTAN, o que os russos deveriam imaginar que está em jogo. Então precisamos ser realistas. Precisamos ser criativos. E notei que um dos comentários mais reveladores foi feito pela chanceler Merkel naquela reunião com o presidente Trump no Salão Oval, onde os 7 europeus ficaram sentados como crianças na frente de um professor. E ela disse: "Não consigo imaginar que possa haver paz sem que antes haja um cessar-fogo." Ao que minha resposta é: você claramente não tem imaginação nenhuma. E deveria refletir um pouco sobre isso. Por quê? Se você está perdendo uma guerra, é claro que vai querer um cessar-fogo. Isso é natural. Você quer congelar a situação antes que piore. A Ucrânia quer um cessar-fogo. Muito sensato. Concordo com isso. A Rússia não quer um cessar-fogo, porque se não houver diplomacia, tem que haver ação militar. E eles estão avançando. Eles estão na ofensiva e não vão aceitar um cessar-fogo, a menos que faça parte de um acordo mais amplo para uma paz de longo prazo, que elimine o que eles percebem como uma ameaça existencial. E a ironia de tudo isso é que os Estados Unidos começaram, após o colapso da União Soviética e a expansão da parceria para a paz por toda a Europa, dizendo que queriam uma Europa inteira e livre. Mas, na verdade, nossas ações dividiram a Europa. E quando as pessoas falam sobre a Ucrânia como uma democracia, acho que deveriam olhar mais de perto. A imprensa está toda nacionalizada. Todos os partidos políticos foram abolidos. Não há eleições. A Igreja Ortodoxa Russa está banida em favor de uma Igreja Ortodoxa Ucraniana Nacional do Estado. Pessoas sendo detidas e recrutadas à força, o Estado é compulsoriamente no exército. Sabemos que mesmo que esse número de 1,7 milhão de mortos, feridos e desertores, vindo do Ministério da Defesa da Ucrânia, seja falso, sabemos que um número enorme de ucranianos sacrificou suas vidas por nada até agora. Eles não conseguiram democracia, não acabaram com a corrupção. Ouvimos relatos de que a saída de fundos corruptos para outros destinos, como os Emirados Árabes Unidos, está acelerando porque as pessoas suspeitam que talvez o regime atual em Kiev não vá durar muito mais tempo e querem tirar seu dinheiro enquanto ainda podem. Então esse é um quadro muito, muito feio. E o fato de o chanceler da Alemanha acreditar que precisa haver um cessar-fogo antes que essas questões possam ser tratadas é francamente muito desanimador. Hoje soubemos, embaixador, que o Irã fechou seu espaço aéreo ocidental para testar mísseis balísticos e defesas aéreas. O senhor acha que, com a Marinha dos Estados Unidos coletando informações de inteligência, presumo que para Israel, o senhor acha que algo está para acontecer? Já conversamos sobre isso antes, mas como o senhor entende o que está acontecendo? Minha pergunta: eu me lembro da nossa conversa com Trita Parsi e concordo com Trita que, de fato, Israel atacará o Irã novamente. Minha única dúvida é se eles têm a capacidade necessária para fazer isso de forma eficaz. Os israelenses são muito engenhosos e muito dissimulados. Talvez consigam fazer alguma coisa. Acho que o Irã está claramente se preparando para esse tipo de contingência. E também concordo com Trita que se houver outro confronto entre Israel e Irã, o Irã não vai se conter como fez nas últimas 3 rodadas. Ele atacará alvos de infraestrutura, atacará alvos civis, algo que tentou evitar ao máximo nas rodadas anteriores. Vai tentar causar o máximo de dano possível a Israel. E acredito que tem capacidade para isso, esteja ou não os Estados Unidos presentes. Eu realmente não sei o que exatamente o porta-aviões Nimitz estava fazendo quando entrou no Golfo Pérsico e visitou o Bahrein, que é a sede da 5ª Frota dos Estados Unidos.
mas pode ter certeza de que a inteligência e o reconhecimento sobre o Irã continuam em andamento. E se você se lembra, alguns anos atrás, durante o primeiro governo Trump, o Irã derrubou um drone que estava coletando informações. E Trump, para surpresa dos nossos amigos árabes, ignorou o incidente e não respondeu. Então, acho que a marinha iraniana aparentemente está no mar. Não está mais em Bandar Abbas. E acredito que os iranianos de fato ainda estão em postura de guerra. Portanto, sim, é muito perigoso. E não acho que o Irã atacará Israel, mas certamente contra-atacará com muita força se Israel o atacar. Netanyahu had an interview just 2 days ago, if I'm not mistaken. Netanyahu deu uma entrevista há apenas 2 dias, se não me engano, e mencionou que os inimigos de Israel estão de alguma forma aumentando. Ele estava falando sobre a grande mídia, até mesmo algoritmos. Tudo está indo contra Israel. Ele chegou a dizer que a geração Z está, de certa forma, sendo doutrinada pela mídia e afirmou que eles são totalmente contra Israel. Antes de entrar nesse assunto, deixe-me mostrar o que ele disse sobre a geração Z. Esse citário, Salus. The Gen Z, yeah, here is what he said. Como os líderes europeus, que não sucumbem a essas coisas. Mas se você está me dizendo que ainda há trabalho a ser feito com a geração Z e em todo o Ocidente, sim. E, aliás, não é só nossa responsabilidade. Everybody should help them to somehow. Todo mundo deveria ajudá-los de alguma forma a propagar suas mentiras. Aqui está ele. Temos a ONU, temos uma coalizão de grupos humanitários internacionais, todos dizendo que há 130 mil crianças em Gaza que correm risco de morrer de fome em uma semana. Em uma semana. E ele diz que não há fome em Gaza. Isso é toda a propaganda do Hamas. Acho que ele esqueceu uma verdade básica, que é, se você quer ser odiado, tudo o que precisa fazer é coisas odiosas. E Israel está fazendo tantas coisas odiosas e odientas que, claro, muito poucas pessoas no mundo ainda têm algum respeito por ele. Apenas aqueles com lealdades tribais ao sionismo e a Israel estão dispostos a defendê-lo. E mesmo esses agora hesitam em tentar defendê-lo, porque o que está sendo feito é absolutamente indefensável. Because what it is doing is absolutely indefensible. So the notion somehow this is Então, de certa forma, sempre há. Eu me lembro da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. A resposta clássica daqueles que conduziam a opressão era: os protestos contra isso estão todos equivocados. São todos produzidos por agitadores externos. Não há nada para ver aqui, por favor, vão embora. Bem, Netanyahu afirma que a fome em Gaza é porque o Hamas está roubando comida. Isso é absolutamente inacreditável, e ninguém acredita nisso. Então a questão é, parafraseando Groucho Marx, em quem você vai acreditar, no Netanyahu ou nos seus próprios olhos mentirosos? Nós podemos ver o que está acontecendo, e toda vez que Netanyahu nega, ele descredita ainda mais o país que lidera. E ele prejudica ainda mais os interesses dos judeus em todo o mundo, porque na medida em que são percebidos como aceitando suas pretensões de falar por eles, acabam provocando o antissemitismo. Foi incrível para mim ver Bernie Sanders falando sobre isso. Ele deu uma entrevista na CNN com Dana Bash. Ela perguntou se o Hamas é responsável pela fome. Ele disse que não, que tudo se resume a Israel e suas ações. Você sente que de alguma forma a realidade está atingindo eles? Porque Bernie Sanders estava criticando Israel, mas de certa forma com cautela. Bem, ele é um político, e muito bom. Ele também é judeu, e eu o elogio por ser honesto em muitas questões. Dana Bash também é judia, pelo que sei. Então essa é uma conversa entre dois judeus. Acho que Dana Bash faz parte do aparato que tenta esconder o que está acontecendo, negar, justificar. Bernie Sanders está do outro lado, e eu o admiro por isso. Muito obrigado, embaixador, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. Não tenho certeza se foi um prazer, mas fiquei feliz em estar com você.
It's always a pleasure. É sempre um prazer. Obrigado.